Olá, eu sou o Renan e agora a gente vai estar iniciando o resumo do primeiro capítulo do livro Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas. Então, o livro inicia falando sobre os tradutores de linguagem. E o que são os tradutores de linguagem? Eles são formas de tradução de um código, que geralmente está em uma linguagem de alto nível, para um código que a máquina que vai rodar interprete ele. No capítulo são citados dois tradutores de linguagem, o compilador e o interpretador. E qual é a diferença entre eles? O compilador, ele é um programa que tem como entrada um programa fonte, feito em uma linguagem de programação, e o traduz para um programa em uma linguagem equivalente em uma outra linguagem. E a gente chama o programa resultante de programa objeto. Os, os interpretadores, por sua vez, eles, ao invés de produzirem um programa objeto como resultado da tradução, ele faz esse trabalho de conversão aos poucos, sempre que uma declaração ou uma função é executada. Agora vamos falar sobre as fases de um compilador. Um compilador ele é dividido em duas etapas, a etapa de análise e a etapa de síntese. A etapa de análise ela subdivide o programa em partes constituintes e aplica uma estrutura gramatical sobre elas. Depois ela usa essa estrutura para criar uma representação intermediária do programa-fonte. Já a parte de síntese, ela constrói o programa objeto a partir dessa representação do programa intermediário e das informações da tabela de símbolo que foram criadas na fase de análise. E a parte de síntese, ela também é chamada de back-end, enquanto a fase de análise ela é chamada de front-end. Então, se a gente examinar as etapas de análise e síntese detalhadamente, a gente pode perceber que elas são compostas por outras etapas. Aqui, como podemos ver na imagem ao lado, a etapa de análise ela é constituída pela etapa de análise léxica, análise sintática e análise semântica, enquanto a fase de síntese ela é composta pelo gerador de código, otimizador de código e o gerador de código objeto. Agora vamos falar um pouco sobre cada uma dessas etapas. A etapa de análise léxica ela lê o fluxo de caracteres que compõem o programa-fonte e os agrupa em uma sequência chamada de lexemas. E para cada lexema, o analisador léxico ele produz como saída um token, no formato abre chaves, nome do token, vírgula, o valor atribuído e fecha chaves. O analisador sintático ele utiliza os primeiros componentes dos tokens produzidos pelo analisador léxico para criar uma representação intermediária do tipo árvore, que mostra a estrutura gramatical em formato de árvore da sequência de tokens. O analisador semântico ele utiliza a árvore de sintaxe e as informações na tabela de símbolos para verificar a consistência semântica do programa-fonte com a definição da linguagem. Uma parte muito importante da análise semântica é a verificação de tipos, em que o compilador verifica se cada operador possui operandos compatíveis. A fase de o gerador de código intermediário. Depois da análise sintática e semântica do programa-fonte, muitos compiladores geram uma representação intermediária explícita de baixo nível ou do tipo de linguagem de máquina. Essa representação ela deve ter duas propriedades: ser facilmente produzida e traduzida para a máquina-alvo. O otimizador de código, nessa fase são realizadas as transformações no código intermediário, com o objetivo de produzir um código objeto mais otimizado. E por fim, o gerador de código. Ele recebe como entrada a representação intermediária do programa-fonte e o mapeia em uma linguagem objeto. Agora vamos falar um pouco sobre a evolução das linguagens de programação. Os primeiros computadores eletrônicos eles só apareceram lá na década de 1940 e eles eram programados em linguagem de máquina, ou seja, por sequências de bits que diziam ao computador as operações que ele devia fazer. E esse tipo de programação ele era muito lento, cansativo e também era muito passível de erros. Então, foi pensada uma forma de programar de um jeito que não fosse tão cansativo e que não ocorressem tantos erros. E esse foi o pensamento que gerou as linguagens de alto nível. Um passo muito importante em direção às linguagens de alto nível foi dado na segunda metade de 1950, com o desenvolvimento do Fortran para a computação científica e do COBOL para o processamento de dados comercial.
A filosofia por trás dessas linguagens era criar construções de alto nível a partir das quais os programadores poderiam escrever com mais facilidade cálculos, aplicações comerciais e programas simbólicos. E essas linguagens elas tiveram tanto sucesso que continuam sendo utilizadas até o dia de hoje, obviamente com não tanta demanda. E nas décadas seguintes foram criadas novas linguagens com recursos inovadores para ajudar a tornar a programação ainda mais fácil, até que a gente chegou nas linguagens que a gente tem atualmente, como JavaScript, PHP, entre diversas outras. Agora vamos falar sobre a criação de um compilador. O projeto de um compilador ele é repleto de exemplos nos quais problemas complicados do mundo real são solucionados abstraindo-se matematicamente a essência do problema. A formulação do problema ela precisa ser baseada em um conhecimento sólido sobre as características dos programas de computador e a solução precisa ser validada e refinada empiricamente. O termo otimização no projeto de compiladores ele refere-se a tentativas que um compilador faz para produzir um código que seja mais eficiente que o código óbvio. As otimizações de um compilador elas precisam atender os seguintes objetivos do projeto. A otimização precisa ser correta, ou seja, ela tem que preservar a semântica do programa. A otimização ela precisa melhorar o desempenho dos programas. O tempo de compilação ele tem que continuar sendo razoável, ele não pode estourar, ter um tempo muito grande. E o esforço de engenharia empregado tem que ser administrável. Agora vamos falar sobre as aplicações da tecnologia de compiladores. O projeto de um compilador ele não diz respeito apenas a compiladores em si. Muitas pessoas utilizam as tecnologias aprendidas pelo estudo de compiladores na escola, embora nunca tenham escrito parte de um compilador para uma linguagem de programação. A rápida evolução das arquiteturas de computadores também gerou uma demanda insaciável por novas técnicas de compilação. Quase todos os sistemas de alto desempenho tiram proveito de duas técnicas básicas, o paralelismo e a hierarquia de memória. O paralelismo ele pode ser encontrado em diversos níveis, em nível de instrução e em nível de processador, e as hierarquias de memória são uma resposta à limitação básica de que podemos construir um dispositivo de armazenamento muito rápido ou muito grande, mas não um dispositivo que seja tanto rápido quanto grande. Agora vamos falar mais um pouco sobre essas aplicações. O paralelismo Os microprocessadores modernos eles exploram o paralelismo em nível de instrução. No entanto, esse paralelismo ele não pode ser visível ao programador. Os programas são escritos como se todas as instruções fossem executadas sequencialmente. O hardware verifica dinamicamente se há dependência no fluxo sequencial de instruções, quando possível, as emite em paralelo. Em alguns casos, a máquina inclui no hardware um escalonador que pode alterar a ordem das instruções para aumentar o paralelismo do programa. E por fim, a hierarquia de memória. Uma hierarquia de memória ela consiste em vários níveis de armazenamento com diferentes velocidades e tamanhos, com o nível mais próximo do processador sendo mais rápido, porém menor. O tempo médio de acesso à memória de um programa é reduzido se a maior parte de seus acessos for satisfeita pelos níveis mais rápidos da hierarquia. Tanto o paralelismo quanto a existência de uma hierarquia de memória melhoram o desempenho potencial de uma máquina, mas ambas precisam ser utilizadas de modo eficaz pelo compilador, a fim de oferecer um desempenho real em uma aplicação. A gente finaliza por aqui.